quer aprender mais, né? Porque a troca é muito importante. Falar a gente fala, todo mundo fala, todo mundo aprende a falar, leem os livros, se decora, mas ouvir poucos sabem ouvir, não é? Então a gente já coloca isso para que vocês se sintam bem à vontade, para interromper, para complementar, para questionar, enfim. Aquilo que vocês quiserem extravasar, aquilo que vocês quiserem questionar, nós estamos em casa. Eu estou me sentindo em casa, eu estou em casa. Ah, pessoal? E nós começamos com essa pergunta. Lá no próximo, como assim mesmo, seria um trabalho voluntário? É um trabalho voluntário? Seria nossa obrigação, eu acho. Obrigação. Vocês concordam com ela que é obrigação? Uma lei. Ah? Uma lei. Uma lei, que mais? Vão falando aí que eu gosto de ouvir. Dever. Um dever, uma obrigação, uma lei, o que mais? Deveria ser espontâneo. Né? Deveria ser espontâneo, então tu acha que não é espontâneo? Eu acho que é um pressuposto lógico. Porque se fala amar ao próximo como a si mesmo, se tu não ama a ti mesmo, tu não consegue amar o próximo nem a Deus. Tá. E como é que eu vou amar a mim mesmo? Daí a gente parte da trajetória evolutiva do espírito, né? Nós nascemos simples e ignorantes para a perfeição, né? O primeiro momento da nossa vida é o quê? Instintos, é isso? Depois, sensações. Depois, chega ao ponto do amor, é isso? O instinto, o que que tu faz? Tu te alimenta, tu busca preservar, atender as tuas necessidades imediatas, né? As sensações, o psiquismo começa a se manifestar para o exterior, é isso? Começar a sentir sensação do frio, sensação de calor, sensação de dor, de prazer, né? As sensações. E a trajetória do espírito, nós sublimando elevando desenvolvendo esse psiquismo, nós chegamos ao sentimento de amor, que é o amor universal. Não aquele amor de marido e mulher, de sexo de macho e fêmea, mas amor no sentido universal, o amor crístico, né? Que é o reconhecimento da divindade, da presença de Deus em nós, né? Porque nos dizem que nós somos criados por Deus. Então nós temos essa trajetória. Vocês podem até estranhar um pouco, mas depois vocês vão se achar. Então, amar o próximo como a si mesmo seria um trabalho voluntário, não. Seria o processo natural, né? Processo natural. Deixa eu ver se ó. E para a gente ter assim, uma explicação sobre o trabalho voluntário, né? Que é uma atividade não remunerada, prestada por pessoa física, entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Essa é a legislação do trabalho voluntário, né? E aí a gente se questiona, né, o nível de maturidade que nós nos encontramos, que precisamos de uma lei para regulamentar uma atividade que nós fatalmente estamos caminhando para essa atividade. Nós estamos fatalmente caminhando para essa atividade. Nós estamos desenvolvendo o nosso psiquismo na jornada evolutiva, e estamos começando a compreender a finalidade da vida, né? Mas, como tudo, nós precisamos, no mundo material físico, nós precisamos de uma regra, né? É a mesma coisa que a nossa Constituição Federal. Está lá a Constituição, preservando todos os nossos direitos.
Mas aí ainda houve a necessidade de criar o Estatuto da Criança, o Estatuto do Idoso, os conselhos para isso, caracterizando o nível de maturidade espiritual e desenvolvimento moral e intelectual que a humanidade se encontra. Que os Espíritos nos disseram que a Terra é um planeta de provas e expiações. Né? Então, assim, a nossa legislação ela vai acompanhando a nossa evolução. Quando a gente já tem uma compreensão, a gente se pergunta para que uma lei desse tipo se a nosso objetivo maior é trabalhar pelo nosso próximo. Está na lei. A nossa finalidade é trabalhar pelo nosso próximo. Né? E ali diz assim, ó, parágrafo. E eu ouvi alguém dizer aí como é que é repartir o salário lá ainda, né? Estava com um colega, com o senhor mesmo, seu amigo, né? O senhor disse que ia repartir o salário, não tem salário, senhor. Ele brincando quando nós chegamos ali, que ele tinha um colega do monitor do grupo, né? O senhor tem que repartir o salário, né? Mas nem sabe quanto ele vai ganhar, né? Esse serviço voluntário, ele é voluntário. Ele é um ato espontâneo. Ele é um ato de amor, um ato de abnegação, um ato de doação. Porque quando nós propomos a fazer o trabalho voluntário, nós vamos ver as motivações que nós temos para fazer o trabalho voluntário. Porque ele nos traz uma recompensa, vamos dizer assim, né? E pegamos também a definição da ONGs Parceiros Voluntários, que todo mundo conhece, né? Uma instituição reconhecida mundialmente, né? Que é toda pessoa, organização que, motivada pelos valores de participação e solidariedade, disponibiliza seu tempo, vontade, talento de maneira espontânea e não remunerada para as causas de interesse social e comunitário. E a Organização da Saúde fala que é toda pessoa que, devido no seu interesse pessoal, dedica parte do seu tempo sem remuneração alguma a diversas formas de atividade organizadas ou não, de bem-estar social ou em outros campos. Né? O trabalho da casa, aqui feito, o passe, a irradiação, isso é um trabalho voluntário? Vocês têm certeza? Juridicamente, sim. Pagou o juiz lá, juridicamente sim. Né? Mas vamos analisar, por que nós viemos à casa espírita? Né? Por que a gente tem tanta dificuldade no voluntariado na casa espírita? Seu Romero, como é que o senhor chegou aqui na casa espírita? O senhor contou um pedacinho ali. Ramiro, desculpe, chamei Romero, e ele se fez bem quieto, ele fez que não entendeu. Seu Ramiro. É que os dirigentes não fazem promessa, não prometem nada. Sim. Por isso vou ter mais dificuldade de conseguir os voluntários. Se prometem, aí chove já. Para atender as necessidades imediatas, né? Porque a gente chega no grupo espírita para quê? Em busca de alguma coisa que nós estamos necessitando. Porque alguma coisa nos balançou, alguma coisa mexeu conosco para que a gente viesse. Então a gente vem porque a gente precisa de um socorro, de um esclarecimento, de uma orientação, de um ombro amigo, de um conforto. A gente precisa para a gente. Aí eu me sinto tão bem na casa espírita. Aí a doutrina das espíritas é maravilhosa. Aí depois fiquei tão bem. Por quê? Porque nós viemos para os nossos próprios interesses. E aí tem uma frasezinha comum aí, quem não vai pelo amor, vai pela dor, né? Daí a gente começa a desenvolver as atividades, as coisas começam a melhorar, mas a gente ainda continua naquela caminhadinha restrita, né? Tem aquele período que a gente se deslumbra com a doutrina dos espíritos, cheia de fé e de pureza, e fica ali, né? A gente não deslancha
a gente não se envolve mais profundamente. E a gente precisa se envolver mais profundamente, né? E aí como o João Paulo me fala, o passe, o atendimento é um trabalho legalmente voluntário, do ponto de vista jurídico, né? É aquela semente, aquele germe que está dentro de nós, inconscientemente falando, né? Que nós recebemos, mas nós temos que dar em troca. Porque a nossa consciência, o nosso comprometimento é a nossa trajetória, a nossa história de vida que ela vai fazer com que nós nos dediquemos a esse trabalho, a princípio meio forçado, porque tem gente que diz assim, médium, eu não quero ser médium. Trabalhar na mesa, eu não quero compromisso. Vocês nunca ouviram falar isso? É muito compromisso. Né? É muito compromisso. E realmente são compromissos. Por que é compromisso? Porque a gente precisa ter toda uma mudança de comportamento. A gente precisa ter toda uma mudança de valores. A gente precisa desenvolver a humildade, desenvolver a tolerância, desenvolver a paciência. A gente precisa desenvolver as virtudes. E isso é complicado no mundo materialista no qual estamos inseridos. Então nós nos limitamos ao trabalho voluntário daquele dia. Naquela hora, naquele dia, é o dia da Sociedade Espírita, é a hora, não, essa hora minha sagrada, né? Que a gente vai assim, às vezes assim meio, mas tem que ir. E a espiritualidade que nos acompanha, que não são, temos os bons e temos os maus espíritos, é claro, eles vão fazer uma pressãozinha. Não, você não vai hoje na casa espírita. Daí vão botar uma pedrinha no caminho, vai ter uma disposição, vai ter um desencontro, vai ter um portão trancado lá em casa que o portão eletrônico não abriu hoje de manhã, né? Então, vai ter aquelas coisinhas assim para provocar aqueles, né? Mas daí a nossa consciência acusa, não, vamos lá, é nosso compromisso. E temos dificuldades também de desenvolver essa ação nas diversas formas de atividades, de bem-estar social ou em outros campos. Nas diversas formas. O trabalho voluntário ele pode ser desenvolvido em N situações. Ou numa piscina de geração de renda, ou numa escola infantil, ou num hospital, enfim. Onde quer que a gente tenha alguém necessitando uma palavra amiga, né? Ou num grupo de contação de histórias, né? Ou num grupo de alfabetização de adultos, ou num grupo de cursos práticos. Eu me refiro mais assim que trabalho muito na área social, essas coisas, né? De qualificação para diarista, ou num curso de manicure, de pedicure, de cabeleireiro, né? Ou ministrar aula de informática. Enfim, o trabalho voluntário ele tem N espaço de aplicabilidade quando a gente quer, né? Porque tudo que for de interesse social para auxiliar a sociedade, para melhorar a sociedade, ou uma cozinha comunitária, ou uma orientação de aproveitamento de alimentos, ou uma escola a nível de saúde, a nível de recreação, de orientação, N formas para o trabalho voluntário, né? Segundo Hegel, o artigo voluntário é adjetivo ou substantivo, o artigo de Hegel. Aquela pessoa que se propõe ao voluntariado não está lá para ser amado, admirado, pois neste caso já perderia em seu narcisismo. Também não está lá para dar piedade, caridade ou fazer favores, pois já chegaria com uma imagem totalmente distorcida da magnitude e dignidade do outro. Sua missão é ser ético, encarando o outro como sujeito de sua existência. Seu compromisso, mesmo não formado em áreas específicas, é com o aperfeiçoamento e a fundamentação da sua atuação. Caso contrário, será narcisista, carente, inconsequente. Quem é que gostaria de comentar sobre isso aí? Vamos lá, botar o cérebro para
funcionar. Quem é que não? Eu acho que essa sensação de poder contribuir mesmo, né? Com o aperfeiçoamento, com o crescimento do outro. E a gente sabendo que isso vai, na verdade, representar o nosso aprendizado, o nosso crescimento. Tem mais? Eu acho interessante uma questão que a gente ouviu do Bruno, nessa questão, né, Carazinho, que ele comentou sobre a questão de ser espírita. E que, na verdade, assim, para a gente falar de doutrina espírita, a gente não precisa ter nenhuma. Nós não precisamos de uma profissão específica. Na verdade, a nossa profissão é o que menos importa. Mas a gente tem que, assim, ser espírita, realmente, ser espírita. Vivenciar, né? Então, ter conhecimento da doutrina, estudar, ele falou muito em estudar, isso me chamou muita atenção. Estudar mesmo, a gente precisa entender a doutrina. E hoje, ontem assistindo o congresso que está se passando lá nos estados, teve uma palestrante que disse isso, que hoje a gente não pode mais ser espírita sem vivenciar a doutrina. E aí tinha toda uma questão lá do tríplice aspecto da doutrina, de que não existe mais a gente ficar dissociando o aspecto filosófico, científico e religioso. Hoje a vida nos pede uma integração desses aspectos e uma vivência real de tudo. Nós estamos hoje num momento, como diz Bezerra, é um momento grave, Sério. sério, e a gente precisa então assim realmente vivenciar a doutrina espírita, que é uma doutrina tão luminosa, tão gigante, que como você mesma colocou, talvez a gente ainda não tenha entendido a grandeza e a bondade divina da gente estar aqui hoje encarnado, vivendo tudo isso, tendo a possibilidade desse conhecimento. Tu é? Anne? Anne? É. Olha o que a Anne falou. Ser espírita. Nós aqui somos realmente espírita. Você é espírita? Não, sou menos. Você é? Nós vamos começando conhecendo o Você é? Mas com todas essas qualidades, né? Mas ele respondeu assim, Eu acho que nós temos, hoje eu tenho uma concepção que nós temos que dizer que sim, que nós somos, porque se nós começamos com essa, eu tento ser espírita, isso implica que eu considero o espírita superior a todos os outros. Mas não, o espírita não é superior a todos os outros. Né? Ser espírita implica ter defeitos, por isso que é aquela frase que diz, consciência de si. reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz. Né? Então hoje eu vejo, né, essa frasezinha, eu tento ser espírita. Não. Tem mais alguém tentando aqui? Isso então, tu acha que ser espírita é ser superior aos outros? É ser superior ao católico? Não, não é. Né? Então nós podemos dizer com tranquilidade que nós somos espíritas. Temos as nossas mazelas, temos, né? Nós estamos lutando para combatê-las. O senhor não manifestou, não ouvi a sua voz. Concordo. Então assim, o que é esse ser espírita? É acreditar que eu sou um espírito encarnado num processo evolutivo que eu posso ter, sim, uma intelectualidade mais avançada, mas tem a questão da moralidade. Como é que está a minha moralidade? Eu posso ter já uma maturidade X, né? Mas no processo reencarnatório eu não sei quem é que é mais esclarecido. Para ser espírita eu tenho que acreditar que eu sou um espírito num processo evolutivo, eu tenho que acreditar em Deus, que eu sou criatura de Deus, que eu sou uma criatura divina, que eu tenho esse potencial e eu tenho que procurar desenvolvê-lo no dia a dia através das nossas ações. Que eu tenho que estar constantemente vigilante dentro dos meus propósitos. Eu sou espírita. Daí chega lá, faz um negócio, uma negociata, tira proveito, eu quero entrar na onda porque, foi fácil ganhar dinheiro. Não é atitude de espírito. Ou é? Eu sou espírita, mas eu tenho que viver desta forma, olhar para o marido, para a mulher, para o filho e nos vermos espíritos num resgate
de erros do passado, por isso as nossas diferenças, numa oportunidade de aprendizado, numa oportunidade de crescimento. E aí nós nos reportamos a questão do trabalho social, a questão do voluntariado na área social. Nós temos visto até então a falta de entendimento do que é essa caridade com os nossos irmãos que estão em vulnerabilidade social, ainda está falando João Paulo, as palavras são bonitas, né? Que estão na pobreza, que estão na miséria, né? Ah, coitadinho, né? Mas nós temos que olhar para essa criatura como nós temos que nos reconhecer como um espírito em estágio evolutivo, passando pelo processo de resgate de suas falhas anteriores. E eu tenho que me espelhar nele, que eu faça a coisa melhor e bem feita, para que amanhã eu não passe pelo mesmo processo. Eu tenho que desenvolver essas habilidades de trabalhar com pessoas, com voluntariado, com terceira idade, com infância, seja lá onde é que for, porque eu sei que eu tenho a essência divina e eu tenho potencial para colaborar na obra do Criador, para harmonizar o ambiente e auxiliar no processo educativo das pessoas. É isso, senhor Ramiro? Auxiliar no processo educativo das pessoas. A vida ela é educativa, mas ainda nós não entendemos a sua finalidade. A doutrina espírita é eminentemente educativa. Né? Então, no momento que eu me deparo com essas coisas, eu tenho que pensar, eu como indivíduo inserido na sociedade, o que eu estou fazendo para melhorar essa vida? Qual é a contribuição que nós podemos fazer para melhorar essa sociedade? Então, vivenciar, ser espírita e viver reencarnacionistamente não é qualquer espírito que se diz espírita. É uma questão de maturidade, nós vamos amadurecendo, vamos meditando e vamos refletindo cotidianamente sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos atos, sobre a nossa conduta. É como sentir a dor e saber que a dor vai passar. Ela veio porque é nossa e ela vai passar. Que é uma prova, tem que passar. E ficar feliz com ela. Às vezes é tanto que não dá para ficar feliz, né? Mas não reclamar. Pode até agradecer, ficar feliz. Tem gente que consegue. Mas não, tá certo. Sabe entender o pensamento. Você está certo, você está certíssimo. Né? Tu aceitar com naturalidade e não reclamar. Isso já é um ponto muito bom. Né? Aceitar com naturalidade, estou desempregado, paciência, né? Tenho braços, tenho pés, braços, posso fazer, a cabeça está boa. Vamos lá, não deu para ser engenheiro, vamos vender pastel, não deu para ser arquiteto, vamos ser motorista de caminhão, não deu para ser modelo, vai ser costureira. Nós temos potencial, nós temos 1000 habilidades. Né? Está doente, se veio doente, alguma coisa está errada. O corpo está dizendo que alguma coisa está errada. Então vamos parar, meditar, agradecer a Deus e não ser, como é que é? Ficar resmungando, como é que é? Me fugiu o termo. Murmurando. Murmurando. Murmurando, não ficar se lamentando, né? Porque se veio pra gente, é pra gente. Então vamos aceitar, né? Quer dizer alguma coisa você aí? Você mesmo aí. Né? Então, assim, no trabalho... Pode dizer mesmo. Não, pode deixar. Mas eu gostaria de compartilhar dessa tua alegria íntima aí. O que foi que passou pelo sério? Assim que tiver oportunidade, todos. Né? Então a gente, nas situações da vida, o que a gente quer? Porque nós somos muito dengosos, cada um de nós é muito dengoso, né? Cada um se faz de durão, mas todo mundo é muito carente afetivamente, todo mundo é muito necessitado afetivamente, porque isso
o impulso interior do espírito no processo evolutivo que vai desenvolvendo essas sensações, esse sentimento, até a gente chegar a compreender, a nos compreender nós mesmos e nos compreender a vida, né? Então, quando nós fizemos um trabalho para alguém, nós não vamos querer que a pessoa nos agradeça, né? Nós não vamos querer ser o bonzinho, né? Nós não vamos estar lá para ser amado, nós não vamos estar lá para ser admirado, né? Porque se nós fizermos uma atividade pensando no reconhecimento e no retorno, que virá não está sendo útil o nosso processo, está até nos atrapalhando, né? Então, no momento que... É a mesma coisa, eu dou um livro para você, e daí assim, cuida desse livro, é para ti, cuida, viu? Eu dei. Se ela quiser queimar o livro, se ela quiser vender o livro, se ela quiser rasgar o livro, é dela. Né? Então as pessoas pegam esse meu casaquinho, ai, olha, esse casaquinho aqui está inteirinho, ó, novinho. Eu usei ele, mas é muito bom assim, tá? Daí eu pensei, para quem é que eu vou dar? Daí eu pensei em ti, porque eu sei que tu é caprichosa, tu cuida do casaquinho. Nós ainda pensamos assim, ou não pensamos? Para quem é que eu vou dar isso? Não, mas fulana não, essa fulana não combina com essa roupa. Né? Imagina dar para eles uma roupa desse jeito. Nós pensamos assim, né? Então a gente ainda quer assim, ter um controle, quer ter um domínio, né? E também no trabalho voluntário nós não vamos dar piedade, caridade é fazer favores. Né? Porque no momento que eu olho o outro, me considerando num patamar melhor, a coisa não está boa. Né? Quando a gente faz atendimento fraterno na casa espírita, quem é que faz atendimento fraterno aqui? Agora tu vai abrir teu coração. Qual é o primeiro sentimento que te vem quando a pessoa senta na tua frente e começa a falar? Primeiro sentimento. Acho que é compaixão. Compaixão. Alguém mais faz atendimento fraterno aqui? Porque depende de caso, né, Margarida? É. Depende de caso, não é sempre a mesma coisa. Sim, não é sempre a mesma coisa. E depende muito também, porque tem casos específicos que a gente vem já com esse processo, às vezes de dias, que a gente vai entender só de coisas que faz, que realiza o atendimento fraterno, o porquê de certos sentimentos. Mas eu já atendi com o coração extremamente aflito, mas a aflição não era minha. Entende? Percebeu que entrou na vibração, né? Mas acho que é compaixão. Então assim, quando chega um mendigo na frente da porta, um andarilho na frente da porta, qual é o sentimento que a gente tem? É que na verdade está tão banalizado, né, que é uma tendência de pensar assim, tomara que ele suma da minha frente o mais rápido possível. Será que ele tem razão? Não. Tomara que ele não atrapalhe o trabalho. Tomara que eu não perca tempo, que eu chegue no meu compromisso na hora que eu preciso chegar. Então assim, vamos fazer assim, ó. Não contem para mim, mas pensem o que vocês pensam e fiquem com vocês, eu não quero saber. Fui muito sincero. Eu acho que cada um tem uma reação. Né? Sim. Não. Depende do momento. Colocou muito certo, tirou a palavra na minha boca. Depende do momento, porque nós não estamos constantemente zen. Nós não estamos constantemente. Tem dia que nos atrapalha, tem dia que nos irrita, tem dia que a gente se comove, não é assim? Significa que nós oscilamos, né? Mas assim, para a gente chegar no ponto, assim, olha, é uma compreensão minha, né? No momento que o indivíduo se colocou na nossa frente, será que a gente tem condições de se colocar no lugar dele e sentir o que ele está sentindo? A primeira vez eu acho que sim, agora quando é 2, 3, 5, 10, já acho que sim. Então, claro, isso que eu coloquei, né, é que eles acabam, talvez nem todo mundo aqui tenha a experiência da grande cidade, né, mas a tendência do ser humano, talvez eu tenha colocado assim, né, eu agora faz anos que eu estou longe de Porto Alegre, né, aqui não se vê tanto, né, mas lá
naquela correria de vida, para mim tinha uma tendência de nem ver mais, se tornar invisível. Se torna invisível, né? Não, mas é certo isso, João Paulo te colocou certíssimo, né? E ela colocou também, Neuza colocaste certíssimo, depende do momento. Mas assim, no momento que a gente conseguir, frequentemente, quando se deparar com o quadro, quando se deparar com a situação, ou na rua, ou em qualquer lugar, tu vê lá a mãe carregando os filhos, lá puxando carrinho de papel, quando tu vê o andarilho sentado na sarjeta lá, se colocar um pouquinho no lugar daquela criatura e sentir. E aí a gente vai diluindo os nossos preconceitos. A gente vai trabalhando os nossos preconceitos, né? Já pensou se eu passar fome, frio, chuva, né? E porque assim, ó, a gente coloca isso porque ninguém está livre o dia da manhã, a gente não sabe. A gente não sabe o dia da manhã, a gente trabalha, a gente cuida, né? Se dá um revertério, um revés na vida, nós estamos sujeitos a ficar na dependência do outro. Ou se dá um AVC, fica paralítico, ou morre, ou se dá um acidente, quebra uma perna, duas pernas, ou coluna, nós ficamos parcialmente na dependência. E isso a gente tem que ter presente no nosso dia a dia. As nossas fragilidades que pode acontecer. Ninguém está livre, né? Então a gente vai querer ser olhado com piedade. Ó, coitadinho, ó isso, ó. Não. A gente tem que trabalhar, a gente sabe que estamos passando por um processo, mas que temos muito mais ainda para desenvolver, né? Então, no momento que nós olhar as pessoas como pessoas diferentes, como coitadinho, como pobrezinho, nós estamos tendo uma visão distorcida da dignidade do outro, né? E nós temos que aprender a ser éticos, né? E todos têm o direito de ser o protagonista da sua história, né? E às vezes a pessoa não tem oportunidade, mas nós estamos aqui no trabalho de humanização para poder desenvolver esse olhar e trabalhar de uma forma mais humanitária, de uma forma igualitária com qualquer pessoa, independente de condição social que se achegue até nós. E o que precisamos para ser um trabalhador voluntário, né? Quer ler a primeira frase da primeira coisinha lá? Você aí, você. Mobilização e liderança. O que é essa mobilização e liderança? O que é? Ter iniciativa. Iniciativa, o que mais? Ação. Ação, o que mais? Influenciar, né? As demais pessoas. Mas eu acho que ali também essa mobilização e liderança, primeiro a gente tem que ter vontade, né? Sim, sim. Porque a primeira coisa que você é a vontade. Vontade, né? O que nos levou a ser um trabalhador voluntário? É a vontade de fazer alguma coisa, né? E nessa vontade está a mobilização e a liderança. Por quê? Porque nessa mobilização eu tenho visão, eu tenho ação, atitude, né? Iniciativa, né? Eu consigo mobilizar as pessoas, cativar as pessoas, mobilizar as pessoas, né? É isso? Né? É a segunda que é que lê para nós? Ação em equipe. É fácil? Não. Dificílimo. Por quê? Ai, amor. É por causa de muitas. Somos diferentes. Aceitar o outro na sua diferença é difícil. Ela fala pouco, mas ela fala certo, viu? Como é o teu nomezinho? É Roberto. Roberta, né? Aí entra a questão da pretensão do saber. Só o que eu sei, da forma que eu sei é que está certo. E a gente tem que aprender a ceder e dividir, né? Nós vamos arrumar isso aqui, ó. Aí botaram aqui, fixaram aqui o... Como é que é o nome disso aqui? O púlpito? Um púlpito. Tem outro. É uma tribuna. Tribuna? Púlpito da igreja. É uma companheira do espírita que veio fazer a palestra aqui, né, que não tinha visto nossa tribuna. Aí quando ela viu, a primeira tendência dela foi dizer,
De onde que fica essa ideia de púlpito? Não, nós somos os católicos, os padres reencarnados, nós estamos aí, né? Nós somos as freiras, os padres, aquelas, né? Nós estamos aqui, né? Percorrendo atrás do prejuízo, trabalhando, né? Então, Jesus não tinha isso aqui, né? Acho que não. Não tinha isso aqui, eu não me lembro naquela época. Só para carregar. Mas naturalmente, Para carregar o púlpito, né? os assessores, né? Para carregar, né? Mas eu acho que ali também ele não tremia tanto quando nós formos lá na frente, mas tremer, segura ali, fica firme. Suporte, gostei, né? Então, apaga tudo que nós fizemos, gostei disso aí, né? Então, assim, a gente vem reproduzindo, né? A gente vem trazendo essas heranças do passado, né? Mas assim, daí, mas eu acho que isso aqui não precisa, né? Mas alguém acha que precisa. Não, mas se não é quando eu quero, eu não vou fazer. Não sei, não gostei, não simpatizei do jeito que eles trabalham. Não, eu não quero. Deixa eles fazer como eles querem, como eles sabem, não é assim? Eu não me meto. A gente fica se corroendo, querendo fazer e participar, mas não se mete, porque a sua ideia não foi assim. Né? Isso a gente tem que reconhecer, não é, Roberta? A gente tem que reconhecer. Então, a ação em equipe é saber juntar os pontinhos, né? A Roberta sabe isso, a Marilei sabe isso, o Juliano sabe isso, né? Então, assim, bom, então nós vamos organizar uma equipe para fazer um determinado trabalho. Já tem a Roberta que sabe disso, tem fulano que sabe disso. Então, cada um pega numa ponta e vamos fazer o trabalho, né? E a capacidade comunicativa, então, nem se discute, né? O saber dialogar, aquele poder de persuasão, de convencimento, né? Isso é importante. Vender o peixe, mostrar que o serviço é bom, mostrar que o grupo é bom, mostrar que a gente aprende, mostrar que a gente rende, né? Desenvolvimento lúdico, quem é que tem desenvolvimento lúdico aí? O que é o desenvolvimento lúdico? Fala, João. O Jefferson tem porque ele gosta de dinâmica. Eu não tenho, eu detesto dinâmica. Eu também não sou muito amiga da dinâmica, né? Mas quando é necessário, quando mando fazer, eu faço, né? Eu não sabia que eu tinha. Hã? Eu não sabia que eu tinha. O que é desenvolvimento lúdico? O que é desenvolvimento lúdico? Saber envolver numa história? É a criatividade, né? Tem a criatividade, entra também a persuasão, a forma com que coloca as questões pessoais. Exemplo, simples, entendimento. Né? Então tem esse desenvolvimento lúdico. E a flexibilidade, que nós já antecipamos antes, né, quando falamos em ação de equipe, e a flexibilidade também na avaliação de um trabalho que está sendo desenvolvido para mudar alguma coisa, né? Olha, nós viemos até aqui, não deu resultado, vamos mudar. Não, tem que ser assim, o projeto foi feito esse, tem que ser assim, né? Então a flexibilidade é ter essa visão, essa maleabilidade de estar constantemente reavaliando e modificando se fizer necessário modificar, né? Alteridade. Alteridade. É quase igual de flexibilidade. Para Um pouquinho mais. mudar. Alteridade, pessoal. Vamos lá. Pode alterar? Não é assim? Não? Eu tenho um dicionário. Pois Tem é. dicionário? Eu também não sei Colocar no se... lugar do outro. Mas daí não é empatia? Fala, Júlia. Também. É uma... Ah, tá. Ter um olhar altérico, sair de si e ver o todo, né? Conseguir avaliar o outro em relação a nós, ter um olhar altérico, né? Então, assim, fizemos o trabalho em grupo, conseguimos agrupar as pessoas, né? E sair e ver o nosso comportamento e o comportamento do outro, como é que está? É mais ou menos por essa linha assim, né? Alteridade. Dizem que as mulheres têm mais facilidade, né, de ter essa característica. Sim.
Queres falar mais da característica de alteridade? Ele diz que as mulheres têm mais. E realmente as mulheres têm mais. Né? Enquanto os homens desenvolveram a sua intelectualidade nos povos primitivos, as mulheres eram mais atuantes. Né? Vou comunicar para vocês que a mulher, elas que são as responsáveis pela criação dos grupos sociais, vocês sabiam? Todos os grupos sociais, né? Enquanto os homens saíram à caça lá, por isso que o homem desenvolveu intelectualmente, se diz mais desenvolvido intelectualmente. Mas que parece que já foi comprovado que não, né? Eu não tenho nada contra os homens, eu acho assim, tudo divino, a obra de Deus é tudo divino, né? Quando a gente estuda lá nas civilizações primeiras, né, que eles diziam que as mulheres, os homens saíam à caça, à espreita dos animais. O que desenvolveu a sua concentração e a sua intelectualidade? Aquele movimento da escuta, da espera, da caça, na solidão da mata. E a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, plantando a horta e amamentando. E o primeiro grupo social surgiu quando elas descansavam para amamentar os filhos em conjunto. Então, o primeiro grupo social foi formado pelas mulheres. Né? Alcance dos objetivos com recursos reduzidos. Isso aqui não precisa, não, Ju. Ter essa habilidade. Né? Então, para a gente exercitar, fazer um trabalho voluntário, nós temos que ter essa motivação, essa mobilização, ação em equipe, ter essa capacidade de agrupar, de reunir o pessoal, de desenvolver a tarefa, né? Ter todos esses procedimentos aí. E isso é isso é um questionamento de cada um, né? O que nos motiva a ser voluntário? É o prazer pessoal, daí cada um vai ter uma resposta. Cada um vai ter uma resposta. A autopromoção, o espírito de iniciativa, preencher um vazio existencial, experiência que falta na vida profissional, solidariedade, gratidão por algo recebido. Cada um de nós vai se colocar, né? Se tiver alguém aí que vai ter tudo isso aí, não sei, né? Mas são só questões para pensar, para a pessoa se refletir sobre o que leva a fazer um trabalho voluntário. Né? Que nós lá no início já falamos que todos nós fomos criados para a perfeição e para o amor universal. A autopromoção não contradiz o trabalho Hã? voluntário. É para reflexão isso aí. Claro, é que isso eu acho que são motivações que o técnico do serviço social, da sociologia levantou, né? Como motivações comuns que levam a pessoa ao trabalho voluntário. Né? E nós sabemos que tem gente, né, que faz para ser visto. Né? Mas esse com certeza... Mas isso tem que estar claro na nossa cabeça, isso é colocado para nós refletir. Por que eu estou lá? Eu estou por isso, por isso, por isso. Você tem que descobrir por que tu está aqui. Eu sei. Né? Tem que descobrir por que tu está aqui, né? Você não quer dizer. Não precisa dizer. É uma questão de consciência, né? Não precisa dizer. Né? E a gente vai se encaixar ali. Né? A gente vai se encaixar ali. Né? Desculpa, eu não, à vontade. O trabalho tem que ser descontraído, essa coisa muito professoral, muito técnica, não é comigo, não. Então, a característica da ação voluntária, né? Daí tem aquela pessoa assim, mas eu não ganho nada com isso mesmo. Hoje eu não vou, tá chovendo. Fulano tá lá, não preciso ir. Né? Então, o trabalho voluntário ele é tão sério como o trabalho profissional. Né? Você vai lá, você faz o que você sabe fazer, dá o que você tem que dar, de acordo com a sua qualificação, tá? Você vai desenvolver as tarefas com profissionalismo, com comprometimento, né? Altruísmo. O que é altruísmo? Sem interesse. Sem interesse, né? Destinação ao outro, é um trabalho que tu vai fazer, que tu está dando o teu tempo, como Jesus diz, dá mais de ti, dá o teu tempo. Não dá o que te sobra, dá mais,
dá o teu tempo, né? Então nós demos o nosso tempo quando nós viemos à sociedade para trabalhar no passe, nós demos o nosso tempo quando nós vamos ensinar alguém a fazer alguma coisa, né? Nós demos o nosso tempo quando deixamos de fazer uma coisa frívola do nosso interesse para ouvir alguém, para dar o ombro amigo para alguém, né? Dá mais de ti, te destina ao outro, né? A articulação com uma organização ou com uma rede de pessoas. Então, quando tu vai desenvolver uma tarefa, tu vai ter que ter conhecimento para que essa tarefa tenha qualidade. Não é só da casa espírita, mas tu vai ter que transcender os limites da casa espírita. Tu vai ter que conhecer a sociedade lá fora, tu vai ter conhecer onde tu vai procurar recurso, tu vai ter que saber onde encaminhar, onde é que tu pode buscar um recurso, um reforço, né? Então ela abre um leque de opções e ela dilata os nossos horizontes, porque tu vai conhecer outras pessoas que vêm também para o trabalho voluntário, vai trocar ideias, né? Então essas são as nossas características da ação voluntária. A articulação com uma organização com... Ó, o efeito que deu. Até esqueci desse efeito, ele repete. Ah, não precisa ficar tontinho, né? E nos diz que, em linhas gerais, precisa comprometer-se com a causa da entidade que vai voluntariar, buscando evidenciar os resultados do seu trabalho. Disponibilizar-se a um compromisso que não faria quando quisesse e que realizaria com profissionalismo, né? Então eu vou ministrar um curso de informática. Aquele dia, aquele horário, eu tenho que estar lá. Eu vou ministrar um curso de cabeleireiro. Aquele dia, aquele horário é sagrado, eu tenho que estar lá. É compromisso, porque nós estamos nos envolvendo com pessoas, nós estamos nos comprometendo com pessoas e nós queremos motivar essa pessoa a também realizar esse trabalho. Porque, de uma certa forma, nós vamos ser multiplicadores. Ai, eu aprendi com a fulana isso, que legal, vamos fazer assim. Tá? Então, esse é o nosso trabalho. E aí, as vantagens, né? A gente vai se empolgando, vai gostando, vai trabalhando, né? Nós lá na Teres, por exemplo, o trabalho voluntário da Teres, ele é puxado, né? É um trabalho puxado. Porque assim, daí as cidades do interior, assim, tipo João Paulo lá, Marlene, vem, vamos lá em tal lugar, vamos aonde? Para Palmeira amanhã, né? Palmeira, né? Ele é comprometido, né? Ele é puxado. Mas ele é muito bom. É muito bom, né? A gente cansa, mas a gente gosta, né? É muito bom, né? Torna mais produtiva a atividade profissional que desempenhamos, né? No caso, eu já estou aposentada, então ele só torna produtivo esse tipo de trabalho aqui mesmo, né? Aumenta a rede social e, consequentemente, a qualidade de vida, né? Então, a gente conhece mais pessoas, né? E conhece também na noite, né? Como nós colocamos, né? Que as pessoas fizemos as amizades espirituais, né? Que as pessoas já se encontram com aquele clima de festa. Onde é que é? Onde é que é? São os grupos da espiritualidade, né? E, consequentemente, a qualidade da vida. Aí a gente não empurra com doença, a gente não empurra com as problemáticas mínimas, pequenas, e nos dá mais qualidade de vida, nos dá mais fôlego, né? Para a gente trabalhar. Quem é que lê para nós ali? O verdadeiro espírita, vai ou vai? O verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. Está meio claro, mas vocês estão identificando o que é aquilo ali? Sim. O que é? Dos professores dando aula. Debaixo de um viaduto, né? De uma ponte. Vocês já fizeram um trabalho desse? Nós temos uma sociedade espírita em Porto Alegre que dá ali debaixo de 15 em 15 dias, na 290, na Freeway, sabe? Assim que sai do estádio do Grêmio, aquela volta ali,
aquele viaduto que passa a 116 embaixo, eles fazem debaixo do viaduto ali o trabalho de evangelização com as famílias e com as crianças ali, de 15 em 15 dias, né? Lá estão as crianças. Pode continuar lendo, por favor. Vai, mãe. De nada adianta crer se sua crença não o faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. Então é aquilo assim, você é espírita? Eu sou espírita. Estou aprendendo. Tenho limitações, tenho mazelas, mas eu sou espírita. Quer que lê agora, Joana de Ângeles? Doa-te mais e confia, de modo que no certo amanhecer da tua vida possas encontrar o mestre que te indagará. Onde vens, meu filho? E possas responder em júbilo. Do mundo, Senhor, onde dei a vida com os teus discípulos por amor de ti. Joana de Ângeles. Vocês conhecem Joaninha, né? Joana de Ângeles. Então, dentro disso aqui, gente, depende da nossa interpretação, depende da nossa leitura. Não é só o espírita, é um trabalho voluntário. O mundo econômico, dentro do mundo econômico, também passa por aqui, também passa permeia o nosso mundo econômico, dentro das políticas sociais, a questão do voluntariado. Porque o indivíduo pode estar gerindo uma fortuna que não é dele. Na terra que está em nome dele, mas não é dele. Porque foi Deus que facultou a fortuna a ele. Pelo curto entendimento que se tem da realidade espiritual, a gente diz, eu sou o dono, o dinheiro é meu, a posse é minha. Não é. Ele está sendo um instrumento divino para trabalhar em benefício da humanidade. Por imaturidade, nós ainda estamos num patamar que desperdiçamos. Quando nos colocamos como os gestores de grandes empresas, lidamos com somas que muitas vezes nem sabemos que temos. Quando estamos no serviço público, gestores da cidade, da administração pública, não é nosso cargo, não é nosso dinheiro. De uma visão profunda, se diria Joana de Ângeles, através do Divaldo, a luz da psicologia profunda, nós somos, de uma certa forma, voluntários de Deus. Nós somos instrumentos de Deus para o trabalho. No momento que nós entendemos a doutrina espírita, nós nos assinheramos desse conhecimento e vamos colocar esse conhecimento em prática. Se Deus me deu um emprego bem remunerado, não foi o Deus que se materializou, um espírito superior que se materializou e disse assim, vai lá que tu vai ganhar uma bolada boa nessa reencarnação. Porque através do trabalho, Deus nos deu a possibilidade de desenvolver a nossa intelectualidade e a nossa moralidade. E nós vamos ver que tudo que nós temos nas nossas mãos são empréstimos de Deus. São talentos que Deus nos dá, da inteligência, do poder, do mando, para nos desenvolvermos moralmente e avançarmos. E nós nos envolvemos, nos mergulhamos no mundo físico como se o mundo físico fosse nosso. E não é nosso. É tudo tão transitório, tão passageiro, né? Então, quando diz ali, doa-te mais e confia, esse doa-te mais e confia não é só para o trabalhador espírita. É para a pessoa, para o espírito encarnado em qualquer condição que seja. Doa-te mais e confia. Né? De onde vem, meu filho? Do mundo, Senhor, onde dei a vida com todos os seus discípulos por amor a ti. Onde eu fui um bom empresário, onde eu fui um bom gestor, onde eu fui um bom pai de família, onde eu fui a melhor pessoa do mundo que ajudou a todo mundo, dando emprego, dando o meu tempo livre, enfim, me envolvendo com o outro, atendendo às suas necessidades e fazendo o outro superar as suas mazelas morais e espirituais. Tá? Então, assim, eu gosto de refletir nesse aprofundamento, porque
Nós temos que trabalhar essa questão da espiritualidade no sentido de que o nosso corpo físico é empréstimo de Deus, nem o corpo é nosso. E se nós temos uma casa, nós temos um bom emprego, nós estamos bem alojados, por que nós não vamos fazer alguma coisa pelo nosso semelhante? Por que nós não vamos dar um tempo para o nosso semelhante? Por que nós não vamos construir uma coisa boa pública? Se nós não tivermos meio aqui conosco, onde houver um projeto social, onde houver uma atividade que ajuda os irmãos que estão em estado mais precário de provação e de resgate, vamos compartilhar. Sabemos que estamos inseridos num contexto eminentemente católico, mas se tiver um trabalho lá voluntário, vamos lá trabalhar e vamos... Mas você não é espírita? A gente não precisa botar placa de espírita na testa. A gente vai, com a nossa ação, mostrar nosso desprendimento no nosso coração. Francisco de Assis diz: cuida da tua vida, talvez seja ela o último evangelho que as pessoas leem. E quando vem na casa espírita procurar um socorro, nós demos o atendimento imediato e damos o encaminhamento, que depois na segunda parte a gente vai falar do encaminhamento, mas não tenhamos a pretensão que essa pessoa vai ser espírita. Aqui é um exemplo, a comunidade de 30 mil habitantes, 20 mil, sei lá, só tem uma casa espírita. Não tenhamos a pretensão que nós vamos, né? Então nós temos o quê? Que fortalecer a nossa célula, motivar os nossos trabalhadores a se mostrarem na ação voluntária, porque nós vamos conquistar pelo exemplo, nós vamos conquistar pelo amor. E aquela pessoa que ela veio aqui, ela levou a comida, ela levou a roupa, ela levou... Aquele espírito que esteve aqui, foi atendido com amorosidade, amanhã ou depois ele a semente vai ficar plantada pela amorosidade da acolhida, que quando ele esteve em situações mais difíceis, foi o grupo espírita que acolheu. Nós temos que lançar a semente. Quando ela vai germinar, a gente não sabe. Não está nas nossas mãos modificar o mundo todo, está assim nas nossas mãos ser colaboradores do Mestre através do exemplo, desenvolver as nossas ações. E o voluntariado é uma porta para isso. Seja em qualquer lugar, em qualquer distância, o voluntariado é uma porta. Nós somos seres, pequenos vagalumes na noite da ignorância, que com a nossa amorosidade a gente vai semeando aos pouquinhos, assim como os espíritos benfeitores vêm semear a luz do amor para nós. Não é? Então, onde quer que a gente é aquele pequeno foco de luz pela nossa acolhida, pela nossa amorosidade, pela nossa vivência, pela nossa exemplificação. Tá? Vamos ser voluntários em qualquer situação, em qualquer lugar. E se nós, claro, vamos cativar as pessoas pelas nossas vivências, pelo nosso exemplo. Nós vamos trabalhar, não vamos deixar de trabalhar, vamos trabalhar. Apareceu a oportunidade de trabalhar, de ajudar, vamos fazer. E aí nós finalizamos. Quem é que lê? Deus não perguntará quantas coisas boas você fez na vida, e sim quanto amor você colocou naquilo que fez. Madre Teresa da Calcutá. Uma mensagem boa. Quem é que lê agora? Que estava querendo ler em duplo? Cada criatura nasce na crosta terrestre para enriquecer-se através do serviço à coletividade. Sacrificar-se é superar-se. Isso quando lá no André Luiz Libertação, né, o instrutor Gúlio falou. Né? Então a gente nasce para trabalhar pela coletividade. Pela coletividade. E não tenhamos a pretensão que eles vão ler a mesma cartilha que a gente lê, que não vai acontecer. Quando a gente estuda a doutrina dos Espíritos, na Gênesis espiritual, diz assim: Deus cria incessantemente. Lá no Evangelho, o Homem no Mundo complementa.
foste chamado a servir entre espíritos de diversos níveis de entendimento. Isso resume, isso sintetiza, né? Então, o nosso potencial está em saber em acreditar na realidade espiritual, na vida espiritual e desenvolver a capacidade de trabalhar com as diferenças. Né, Roberto? Desenvolver a capacidade de trabalhar com as diferenças e com amorosidade. Com amorosidade. Vocês, que nós tínhamos era só isso. Se vocês têm alguma colocação, alguma discordância ou alguma complementação, temos uns minutinhos. Se não gostaram, não gostaram. O que faltou? Acabou me entrando naquela velha questão. Eu tenho pensado muito sobre isso, que eu estou casualmente completei 10 anos aqui na casa, né? Que não basta, né, que nem daquela figura que eu não sei de onde que eu ouvi, mas tu chegar na casa espírita, vestir o avental branco e pensar, não, aqui eu sou espírita. Aí quando tu vai embora, tu pendura o avental, volta pro mundo e pensa, lá eu não preciso ser espírita. Né? Quando na verdade o grande desafio é tu usar o avental branco simbolicamente. Né? Nós sabemos que não se usa mais o avental branco. Considerando a brancura, vamos dizer assim, a elevação espiritual, vamos botar assim. Aqui dentro é muito fácil, né? Aqui o ambiente propicia, se considera protege, né? Aqui estar aqui é bem tranquilo. O grande desafio é ser isso das 24 horas por dia, porque é lá fora que vão acontecer os testes, né? As provas, e é lá que nós temos que conseguir colocar em prática. Então, qual é o desafio, né? Como que nós vamos conseguir? Então, a grande questão está aí. Unir a teoria à prática, né, João Paulo? É unir a teoria à prática e vivenciar isso aí. Tá? Por isso que eu faço esse trabalho assim. É para pensar mesmo, como é que nós estamos? Como é que nós estamos? Naquilo que nós pregamos, naquilo que nós acreditamos, como é que nós estamos? Quando eu atendo lá no balcão, lá no meu trabalho, quando eu atendo como contribuinte no serviço público, quando eu tenho que avaliar um processo, quando eu tenho que determinar, gerir uma empresa, quando eu tenho que atender um funcionário falho, né? Como é que nós estamos? Porque assim, hoje a gente está envolvida num mundo selvagem, num mundo contraditório, que nós viemos produzindo isso. E a gente está sofrendo aquilo que a gente produziu em encarnações passadas, nós viemos alimentando. E estamos alimentando até hoje isso. Né? E a gente que tem que mudar isso. Por isso que Jesus diz, aquele que me seguir tem que ter coragem. Né? O que é essa coragem para nós no dia a dia? É a coragem, de repente, tu tá numa empresa, num negócio, tu tá fazendo alguma coisa e que te surge uma oportunidade muito fácil que tu sabe que é ilícito. Não, mas o mundo hoje é assim, que tu abraça. Um gestor de empresa que não cuida da questão ambiental, um gestor público que desvia dinheiro. Mas todo mundo é assim, aqui é assim, entrou na máquina, não tem saída. E a gente vai ter que ter coragem, em alguns momentos, de não fazer um negócio vantajoso por questões éticas e morais. A mesma coisa do botequeiro lá, ele tem um estoque de óleo, de azeite. Daí subiu o azeite, ele guarda o estoque velho que ele comprou para faturar com preço novo. É os exemplos do dia a dia. É isso que a gente tem que estar, a gente tem que trazer para as nossas ações do dia a dia. Isso é que é vivenciar a questão ética. O voluntariado é permanente, não é só quando a gente está aqui. Permanente. Eu achei interessante quando você coloca assim que quando eu dou o passo, eu sou espírita, que a gente tem uma tendência, a gente traz, que somos padres e reencarnados em outras vidas, né? A gente está na tendência de achar que a gente veio aqui
fez o trabalho, cumpriu a obrigação. Mas não é assim, né? É 24 horas por dia. Exatamente. Claro, nós pensamos assim e os frequentadores, né? Claro, isso não só aqui, mas né, eles trocaram aquela questão da obrigatoriedade de uma vez por semana na missa se confessar e comungar pela obrigação de assistir uma palestra e tomar um passe, que isso não adianta nada. Então, e trocaram na cabeça da palavrinha inferno pela palavra umbral, né? Então isso não adianta. Né? Tem que... Mas é uma repetição com cara nova, com veste nova, né? De hábitos, né? Quando a gente vê ainda pessoas que estão dentro da doutrina e que têm alguns hábitos ferrenhos e ainda que subjugam as pessoas sob a sua tutela, sob o seu cuidado, ainda existe, né? Então, assim, o ser humano ele tem uma capacidade ímpar de criação e de potencialidade intelectual e moral. Nós temos isso. Só que nós temos que educar isso, para que isso renda da melhor forma possível, né? Então, o que é? Se nós somos espíritos imperfeitos criados para a perfeição e somos criaturas de Deus, e Deus é a expressão de amor e harmonia do universo, fatalmente nós temos que tender para a harmonia do universo. Para arrumar a chegar à harmonia, nós temos que nos harmonizar interiormente, com o próximo, né? Porque a vida é dinâmica, tudo no universo é movimento. E o nosso psiquismo ele é responsável por isso. Por isso que a gente tem que cuidar do preconceito, cuidar quando há as tragédias, não ficar lamentando, é chocante, mas a gente tem que saber sair e ver que são processos dos espíritos no estágio evolutivo e não alimentar aquela dor, mas sim mentalizar vibrações positivas sobre a situação, né? Nós somos agentes de Deus. Isso nós temos que ter consciência e desenvolver em nós. Nós somos agentes de Deus. A casa pegou fogo lá em casa, a gente não chuta a porta e vira as costas e vai embora. Se a gente não suporta, a gente até pode sair ou ficar lá no quarto, mentaliza paz e luz, vibra para que a coisa se acalme. Esse é o nosso trabalho. Não é ter aquela coisa desesperançosa, já fiz tudo, não acredito mais em ti, perdi a esperança. Ele está assim, ela está assim, talvez até por a nossa inabilidade de nos aproximarmos mais. Mas também temos que desenvolver a compreensão que ele está num patamar X evolutivo, como nós estamos num patamar X evolutivo para a espiritualidade superior. E trabalhar voluntariamente é desabrochar para a vida espiritual. Trabalhar voluntariamente é desenvolver as nossas habilidades, as nossas virtudes. É pôr em prática o amor ao nosso próximo. Fazer aos outros o que gostaríamos que nós fizéssemos. De minha parte é só por aqui, pessoal. Eu queria só discutir uma coisa, assim, trabalhando especificamente na questão do voluntariado espírita. Eu vi ali um livro que eu não conheço, que era aquele livro Os Espíritas da Joana, que esse eu não conheço. Que outra bibliografia você nos indicaria para a gente, de repente, ter isso também, para quando a gente percebe aqueles espíritas mais recalcitrantes, os mais faltosos no trabalho, aqueles que ainda não entenderam, não compreenderam essa questão do voluntariado, claro, isso eu estou te pedindo, a gente sabe que a obra espírita é só entender. Evangelho! Mas eu vi aquele livro Os Espíritas da Joana, que realmente eu não conheço, esse eu fiquei instigada, porque eu sou muito apaixonada pela Joana e vou atrás desse livro. Sim. Mas existiria mais algum além desse, assim, que você tem em mente, que seria interessante para a gente ler, até para quando a gente tem aqueles momentos de desânimo da causa? Às vezes acontece assim. Não tem muitas coisas sobre voluntariado especificamente. Tem um autor, o Almir Kinder. Alquinder. Alquinder. Almir ou Alquinder? Alquinder. Ele que escreve mais sobre voluntariado, né? Mas o Evangelho é... Por isso que eu digo assim, ó, a questão do estudo, ela é uma faca de dois gumes, né? Quando tu falou estudo,
Sim, temos que ter o conhecimento principal, fundamental das obras básicas, das obras complementares de André Luiz, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno também, né? Mas assim, ó, o estudo não é só ler. O estudo é eu sentar aqui do teu lado, ouvir o que tu diz, te enxergar como espírito num processo evolutivo. Isso é um estudo. Por isso que eu digo assim, ó, falem alguma coisa para que eu possa sentir melhor vocês, né? Então assim, ó, é o estudo, é a oportunidade de estar junto e trocar as ideias. A nível de conhecimento da doutrina dos espíritos, é claro que vai ter que pegar alguém que tenha maior compreensão e mesmo que não tenha, sentar e discutir, ver o que as pessoas pensam de determinada questão, o que elas interpretam, como elas compreendem isso e como elas colocam isso no seu dia a dia. Isso é estudo, que independe de faculdade, independe de profissão, independe de nível hierárquico em qualquer situação da vida. Isso é estudo. Sentar o Evangelho, o que tu sente quando tu, o que tu entende quando tu lê tal parábola? Como é que você interpreta? Como é que você interpreta? É trocar, sentir e aprofundando. Isso é estudo. Sentir o outro na sua capacidade, na sua vivência, né? E ir aprofundando aos poucos nesse sentido de vivência, de convivência. É que quando me referi a estudo, não é só o estudo da casa, porque eu acho pouco tempo que a gente passa na casa. Sim. Mesmo. Acho que o estudo tem que ser além, a gente tem que, em casa, também ter esses momentos de reflexão, de estudo, de troca, se a gente tem um companheiro que Exatamente. participa, se a gente não tem um companheiro que participa, Ou com o filho, ou com a filha, ou com o pai, ou com a avó, enfim, com aquele que está próximo de nós. É trocar essas ideias, trocar essas reflexões, colocar isso na vivência. Né? Nós tínhamos um exemplo assim. A nossa família é toda espírita, eu sou a terceira geração. Meu avô já estudava o livro dos médicos e dos espíritos, meu pai e minha mãe também já liam o livro. Meu pai era trabalhador, minha mãe cuidava mais da casa e nós nascemos nessa família. Né? Então, assim, a gente já traz essa coisa de espíritos compromissados são assim mesmo, né? A gente já veio com aquele compromisso de trabalhar assim. Então, para nós, quando nós tínhamos problemas em casa, se dava alguma discrepância, daí eu comecei a me ater, comecei a conversar com a espiritualidade. O que está acontecendo? Né? Às vezes um estava meio irritado, outro estava meio fora assim, sabe? Às vezes dava um problema. Eu começava a conversar com a espiritualidade. O que está acontecendo? O que vocês querem? Vocês não estão vendo o esforço que a família faz? Vocês não estão vendo o trabalho que a gente procura desempenhar? Eu conversava mentalmente com os espíritos assim. Aí a coisa ia se acalmando. Né? Então, assim, ó, é ter essa consciência no processo 24 horas por dia. Lá no emprego é a mesma coisa. E a coisa está feia, ela pegou. Né? Então, vão emitir vibrações de paz, emitir vibrações de serenidade, né? Até harmonizar o ambiente. Não compactuar com ela, né? Quando falar, porque assim, a gente deve sempre pedir que Deus nos inspire para falar na hora certa a palavra certa. Daí a coisa se ajeita, a gente vai se harmonizando, né? Tá, gente, eu já disse pela terceira vez que eu terminei. Vocês estão voluntários, prontos agora? Como é que tu vai fazer um intervalinho e aí tem a segunda parte? Também ia fazer uma segunda parte a respeito da área social. Os 10 minutinhos. Pode ser. E vão pensando.